amigos e amiguinhas, cafeína no ar, Doni Denútil. Como anda você? Muito bem, Sammy Boy, tudo sob controle no nosso estúdio de número 29, também conhecido como a unidade do Invest News nos Estados Unidos. E você, como é que está, Sammy? Por aqui, tudo bem, muito feliz de começar mais um Cafeína. E hoje a gente vai falar de um dos temas presentes nos telejornais, nos jornais impressos, na internet, quando o assunto é economia. A gente vai falar da inflação. Mas um fenômeno que se chama inércia inflacionária. De forma simples, pessoal, vamos pensar no que significa a palavra inércia. Se você der um Google aí, vai ver que a palavra inércia no conceito da física é, resistência que a matéria oferece à aceleração. Ou melhor até, é a capacidade de resistir à mudança de movimento. Se está parado, tende a ficar parado. Se está se deslocando em uma direção, em MRU, tende a continuar indo nessa mesma direção. É como se a gente dissesse que ela não gosta de mudar. Se nada for feito, continua naquela tendência. Não muda fácil. Agora aplica essa ideia no tema do programa, inércia inflacionária. Perfeito, Doni. E esse termo acrescido da palavra inflacionária sugere que a inflação pode vir a ficar empacada, sem ter um remédio eficaz contra a sua alta no curto, no médio e no longo prazo. A questão de ordem prática, meu querido Doni, é a seguinte. Inflação em 2021, 10%. Arredondando. Se ele for repassado, um percentual de 10%, para todos os salários, o que aconteceria? Aconteceria que os custos, pelo menos dos empresários, dos empregadores, aumentariam. E aí pode ser que os preços também aumentem por isso. Então é a inflação que gera a inflação. Fui claro? E isso significa que esses reajustes acabam retroalimentando o índice que mede a inflação no país. É a versão daquela música do Rei Leão aplicada à economia. É um ciclo sem fim, sabe isso aí? Então, aliás, não é um ciclo sem fim, né? Ela só virou ciclo sem fim por causa da sonoridade, para funcionar. Que em inglês é Circle of Life, ciclo da vida, mas deixa isso para lá. No ciclo sem fim, aumentam-se os salários para repor o que foi corroído pelo aumento dos preços um ano antes. Mas daí essa alta é repassada para o preço de hoje e do futuro. Um exemplo clássico é o preço dos medicamentos ou mesmo o preço dos planos de saúde, que são regidos mais pela inflação passada e menos pela oferta e demanda. Doni, a gente entra num looping perigoso, um ciclo vicioso. O que acontece? O empresário vai lá, vai continuar aumentando o custo, não sei o que lá, eu preciso repassar, repassa, aumenta os preços. Funcionário fala, olha, perdi poder de compra, acho que a inflação vai continuar assim, também vai lá, barganha. No final, a inflação que era passada, ela acaba virando uma expectativa da inflação futura. E se todo mundo acha que a inflação será, por exemplo, 8%, todo mundo aumenta esse valor de forma que a expectativa vira realidade. E aí, inflação causando inflação. É perigoso isso, a gente já viu, principalmente naquela época de hiperinflação, década de 80, início da década de 90, tinha muito isso aqui no Brasil. E quais os impactos disso na economia, nos nossos investimentos? O primeiro é a incerteza econômica do país. Empresários e investidores acabam vendo mais riscos em investir, produzir, comprar, já que o cenário não se mostra tão positivo para quem quer empreender. Só que esse efeito também gera uma queda nos investimentos internacionais. Os investidores estrangeiros ficam receosos em aportar dinheiro nesses países, já que um aumento elevado da inflação pode significar uma fragilidade econômica. Mas a falta de investimento internacional, por sua vez, causa uma desvalorização da moeda, como inclusive vamos explicar logo mais. Agora, um dos impactos causados por uma alta na inflação também é o aumento da taxa de desemprego, pois as empresas acabam se vendo obrigadas a cortar custos, dada a alta geral dos preços e também a diminuição do consumo das famílias. Que desastre então, Sammy Boy, mas e aí, o que é possível fazer para mudar esse cenário? Cada economista tem um ponto de vista. Eu já falei o meu, acho temeroso, sou a favor de negociações mais livres e não
indexadas. Por quê? Porque senão a gente corre o risco desta inércia. Também é importante uma sinalização forte do governo no combate à inflação. Como faz isso? Melhorando as contas públicas, que isso melhora também a busca por reais, por títulos brasileiros e também via taxa de juros. Quando você sobe os juros, você fala assim, aqui não. Então, de certa forma, o combate à inflação é a melhor sinalização e deixar claro que não vai ter esse movimento de inércia. Doni, a nossa editora, a Janaína Ribeiro, que é muito talentosa, ela conversou com o professor de economia da USP, Paulo Feldman, para perguntar também o que ele acha disso. E ele disse que o maior impacto sobre a inflação vem do dólar. Dessa forma, no entendimento dele, um ponto crucial para conter o avanço da inflação é a entrada da moeda americana no país. O real precisa ser fortalecido para que a inflação fique controlada. Mas melhor do que eu falando assim em resumo, vamos rodar o vídeo dele. Professor, obrigado. Pode rodar. A inflação inercial é uma das causas da inflação brasileira. A inflação brasileira tem outras causas importantes, como, por exemplo, a inflação do futuro, que é o contrário da inflação inercial. A inflação inercial é a que vem do passado. A inflação do futuro são as expectativas das pessoas e dos agentes. Além disso, uma outra causa importante, a terceira, é o dólar. O dólar tem uma repercussão enorme sobre tudo que acontece no Brasil, então é um fator inflacionário. Quando o real está muito desvalorizado, é um fator importante. E, finalmente, um outro fator, que é o fator que predomina no mundo inteiro, é o aumento exagerado do consumo frente à oferta. Consumo muito maior que a oferta causa inflação. Infelizmente, no Brasil, nós não estamos atravessando essa situação. O consumo no Brasil está muito baixo, então não se pode dizer que isso seja a causa da inflação. Mas os outros três aspectos, sim, são importantes. A inflação inercial, ela é muito forte no Brasil, ela é muito importante no Brasil e ela acontece como aconteceu agora em fevereiro. Tipicamente tivemos uma inflação inercial. O que é essa inflação? Quando os agentes esperam que vá haver inflação. Então reajustam os seus preços para que sejam compensados. Então, por exemplo, o dono de um imóvel reajusta o valor do aluguel, mas reajusta de uma forma maior do que a inflação, reajusta de uma forma a qual ele pensa que ele vai ser bem remunerado, mesmo havendo inflação. Isso é o que é a inflação inercial. Ela é muito importante no Brasil, porque a memória das pessoas é uma memória inflacionária. O Brasil conviveu com inflação durante muitos anos, e isso é uma coisa fixa na cabeça da maioria das pessoas. Mas nós temos outras causas tão importantes quanto a inflacionária no Brasil. O dólar tem uma importância enorme no Brasil. Quando o real se desvaloriza muito, como aconteceu agora há pouco tempo, a taxa de conversão estava a 5,7, 5,8, isso causa um problema sério para o Brasil. Por quê? Porque os produtos importados são reajustados por esse preço. E isso acaba repercutindo em tudo. Como o Brasil hoje importa quase tudo que consome do ponto de vista industrial, ou boa parte dos produtos industriais, então acaba havendo uma inflação decorrente então do dólar. E a outra causa inflacionária muito importante no Brasil é ligada com a expectativa do futuro. As pessoas no Brasil, assim como elas têm a memória do passado, elas também imaginam o futuro, que o futuro poderá haver inflação. E acaba, se todas as pessoas acham que vai haver inflação, então acontece mesmo a inflação. Então, tudo isso junto, inflação de inércia, inflação do futuro e o dólar, tudo isso tem um papel igualmente importante na taxa de inflação brasileira. Valeu, muito obrigado pela participação no Cafeína, professor Feldman. Valeu mesmo.
Agora, analisando um outro ponto de vista, sob o olhar do curto prazo, o analista André Perfeito disse que acha pouco provável que esse problema de inércia inflacionária atinja salários, porque, na opinião dele, o desemprego continua alto no país e a informalidade também. O mercado de trabalho teve um ajuste micro, mas como o regime de carteira assinada, CLT, segundo ele, está sumindo, isso impede os repasses da inflação acumulada. Para o economista, preocupa muito mais a parte de contratação de serviços que utilizam como índice os chamados IGPDs, que acabam tendo uma interferência direta da variação cambial. Ou seja, a alta é ainda maior. Então, um exemplo é a construção civil, onde os preços são afetados pela alta do dólar. E isso é repassado nos custos. Daí, junta a inflação. Resultado, tudo fica mais caro. Agora, imagine todos os serviços fazendo isso. Uma bola de neve se forma e nisso, todos economistas, pelo menos entrevistados, e nós concordamos. Tem que segurar a onda. E dito isso, #partiu Giro de Notícias. Depois de 57 dias com o valor congelado, a Petrobras reajustou a gasolina em 18,7%, o diesel em 24,9% e o gás GLP em 16% nas refinarias. Após o anúncio do reajuste, a ação preferencial da Petrobras chegou a subir mais de 6% na máxima do dia. Depois da alta no preço da gasolina e do diesel, senadores aprovaram por 61 votos contra 8 uma das propostas do pacote dos combustíveis. O projeto de lei, que busca reduzir os preços cobrados no país, ainda precisa ser avaliado pela Câmara. No texto também prevê a ampliação do Vale Gás, além de criar auxílio gasolina para motoristas de aplicativos e taxistas. Deu ruim para o Chelsea. O Reino Unido bloqueou os bens de Abramovich, dono do clube inglês, por causa da conexão dele com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. No início do mês, o dono do time havia colocado o Chelsea à venda e disse que destinaria o lucro para vítimas da guerra na Ucrânia. Mas o bloqueio dos bens impede que isso aconteça. Também estão suspensas a venda de novos ingressos e mercadorias do time, bem como a negociação de jogadores. Notícias giradas, um programa assim macroeconômico, mas afeta a vida. Por quê? Porque afeta o preço do real, afeta, a inflação pode afetar estrangeiros mais ou menos na bolsa. Vamos ficar de olho. Espero que você tenha gostado. Siga o Invest News BR no YouTube e no Instagram. Tem o site que é investnews.com.br e nos vemos, né, Doni? Aqui no Cafeína, com certeza, e também no Invest News. Obrigado pela parceria, obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau.